Essa decisão que eu tomei, ela simplesmente mudou a minha vida da água para o vinho e também me trouxe saúde emocional. E por isso eu decidi trazer aqui para vocês o principal motivo pelo qual hoje eu não tenho ciclo social, eu não convivo com muitas pessoas e não tenho uma multidão de amigos. Então fica comigo aqui nesse vídeo até o final, que eu tenho uma dica muito legal para vocês referente aos tipos de pessoas que vocês precisam ligar o alerta de vocês. Mas isso vai ser mais pro final. Já deixa aí o joinha nesse vídeo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e vem comigo. Nós, seres humanos, somos extremamente sociáveis e a gente aprende isso desde muito pequenininho lá na nossa infância, onde a gente começa a ter os primeiros amiguinhos, os primeiros ciclos, de amizade. E ao longo do tempo, muitas pessoas acabam se tornando de uma forma inconsciente, totalmente dependente emocionalmente de outras pessoas. E sim, nós seres humanos, nós temos tanto a capacidade como a necessidade de inclusão e também de socialização. Não estou dizendo que é errado socializar ou então que você não pode socializar, mas isso deve ser feito de uma forma que não venha mexer com a integridade da sua saúde emocional. Então esse é um ponto muito importante. Por eu ser dependente emocionalmente de outras pessoas, eu não tinha filtro quando eu ia me relacionar com alguém. Então se a pessoa era cool, se a pessoa era legal, o papo era bacana, se eu me conectava, que obviamente me conectava com praticamente todo mundo, então já era um requisito assim super uau, deu certo, então essa pessoa ela pode fazer parte da minha vida. Mas, gente, não é assim que a banda toca. Eu era como se eu fosse um camaleão, sabe? Eu me adaptava a qualquer tipo de ambiente e situação para não perder uma determinada amizade ou um determinado relacionamento. Então, às vezes, eu ia contra coisas que eu acreditava, contra coisas até que eu realmente queria fazer para agradar um, agradar outro. Então, eu sempre estava me adaptando a pessoas e situações para estar inserida no meio, para fazer parte da turma, para ser aceita. E isso me fez mal a longo prazo. O principal ponto que me fez perceber e entender que eu estava no caminho errado foi quando eu comecei a ter problemas com ansiedade. E nesse processo de autoconhecimento, de fazer uma varredura do meu passado, de como eu estava naquele momento, quais eram os gatilhos, eu acabei descobrindo que um dos principais pontos que estavam me atrapalhando, principalmente emocionalmente, eram os ciclos de amizade que eu estava tendo naquela fase da minha vida. Eu sei que é uma coisa extremamente difícil a gente abrir mão de certas amizades, de ciclos, ainda mais quando a gente é uma pessoa que depende de outras pessoas emocionalmente. Eu sei que é uma decisão extremamente dolorosa e a gente realmente sofre no início. Mas eu te digo com toda certeza, é uma decisão que é necessária e ela é libertadora. Então eu fui percebendo que as pessoas que eu estava convivendo não estavam me fazendo bem. E eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuava alimentando isso, ou eu continuava dando palco para esse tipo de amizade e continuava na situação onde eu estava. Certamente essas amizades não me levavam a lugar nenhum. Ou então eu tomava a decisão de reciclar essas amizades ou então finalizar de vez, o ciclo. Eu realmente me isolei. E assim, eu cortei vínculo com todo mundo, porque eu estava num ciclo de amizade extremamente tóxica, de pessoas que não valiam a pena em várias questões, não valiam o meu tempo também de investimento nessas amizades. E eu comecei a avaliar pessoa por pessoa, locais onde eu frequentava, e eu vi que realmente era uma coisa que, assim, não dava para reaproveitar nem 50%. Os 3 principais tipos de pessoas que eu excluí totalmente da minha vida, eu vou te explicar agora. E, inclusive, esses 3 tipos de pessoas são pessoas que tu precisa ligar o alerta o mais rápido possível. Pessoas que não têm outra pauta a não ser a vida alheia. Essas pessoas vocês precisam muito ficar atentas ou se afastar. Eu diria se afastar mesmo. Pessoas que só sabem falar da vida de outras pessoas. E detalhe, o pior de tudo, que fala de outras pessoas que convivem no mesmo ciclo que vocês.
Então, assim, essas pessoas, elas não vão te poupar quando elas tiverem oportunidade, porque isso é uma característica do comportamento dela. Então, não é uma coisa isolada que aconteceu uma determinada situação, não. Toda vez que vocês encontram, a pauta da conversa de vocês é a vida alheia. Então, sim, isso faz parte do comportamento dela. Então, dificilmente isso vai mudar, mesmo se vocês quiserem podar de alguma forma. Pode ser que vocês vão podar, a pessoa vai vir com o assunto e vai dizer: ah, fulana, vamos falar de outra coisa? A primeira vez pode ser até que funcione, mas a segunda vez ela vai vir de novo, na terceira vez ela vai vir de novo também, não vai adiantar você podar. Segundo tipo de pessoas que vocês precisam excluir, essa é de verdade, vocês precisam excluir da vida de vocês pessoas que só sabem se lamentar e ver o lado negativo de tudo. Tanto da vida dela, quanto da tua vida. Por exemplo, se tu expõe alguma ideia para ela, algum projeto, alguma conquista, tu vê que a pessoa mudou a cara, tu vê que a pessoa vem com um comentário meio ácido, aquele comentário do machuque e assopra que eu costumo falar. Se tu vê que essa pessoa teve esse tipo de comportamento, tu pode ter certeza que é uma pessoa que não deve estar dentro do teu ciclo de amizade, se tu quer manter a integridade da tua saúde mental. Essas pessoas, elas só sabem ver o lado negativo de tudo. E se elas têm essa negatividade dentro delas como essência, provavelmente elas vão conseguir contagiar o máximo de pessoas que elas tiverem convívio. Então, se você tiver convívio com uma pessoa desse tipo, que só sabe despejar negatividade, lamúria, lamentação, a vida dela nunca dá, ela não vê esperança em nada, sabe? Sempre tem um empecilho ali para mudar. Ela sabe que precisa mudar, mas sempre tem uma desculpinha. Essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar te contagiando com a negatividade dela. E ela é tão negativa ao ponto de ela não conseguir ver nada positivo. E quando acontece algo positivo na vida da outra pessoa, ela se sente mal, ela começa a invejar. Terceiro tipo de pessoa são aquelas pessoas que não querem evoluir e acabam te levando para baixo. São aquelas pessoas que não têm perspectiva de vida, aquelas pessoas que se contentam com tudo, aquela pessoa que não quer amadurecer, sabe? Parece que tem pessoas que elas vivem num mundinho de mesmice, passa ano e entra ano, nada desenvolve na vida da pessoa, eu não digo nem materialmente falando, e a pessoa não consegue sair do lugar. E da mesma forma que ela não consegue sair do lugar, ela acaba não deixando você sair também. Porque aquilo contagia, aquela atmosfera de mesmice, aquela atmosfera de acomodação, acaba contagiando quem está em torno dela. Então essas pessoas normalmente são pessoas que não conseguem desenvolver e não deixam outras pessoas desenvolver também. Então foi basicamente esses tipos de pessoas que eu simplesmente cortei todo tipo de vínculo. E sobrou quantas? Praticamente nenhuma. Ficou meia dúzia e olhe lá. Porque é uma porcentagem mínima da sociedade que quer realmente se desenvolver pessoalmente. É uma porcentagem mínima da sociedade que quer abrir mão e sacrificar em prol da sua saúde emocional. Porque quem não gosta de uma fofoquinha, gente? Vamos combinar. Quem não gosta de um hábito ruim? A gente tem tendência a ter hábitos horríveis e é gostoso para nossa carne. É uma dopamina ali, na hora, muito rápido, é uma sensação de prazer momentâneo. Então, as pessoas, na sua grande maioria, elas querem viver nessa dopamina rápida, nesse momento passageiro, do que realmente sacrificar, mudar os seus hábitos e evoluir como pessoa. Então, infelizmente, a galera estava indo para esse lado e eu escolhi ir para esse. E eu acabei ficando praticamente sozinha. E eu agradeço todos os dias por ter chegado nesse nível de consciência e ter tido forças para tomar a decisão que eu precisava tomar. E é por isso que hoje eu não tenho ciclo de amizade, porque tá difícil de encontrar pessoas que não tem como pauta a vida alheia.
É difícil de encontrar pessoas que estão nessa pegada de evolução, que querem construir coisas, sabe? Que olham para o futuro de uma forma grandiosa. Tá muito difícil de encontrar pessoas leais que vocês possam compartilhar tudo, sem medo se aquela pessoa vai levar a tua frustração ou aquela situação que tu expôs para ela para outras pessoas. Tá muito difícil. Então, por isso que eu digo para vocês, se vocês querem ter saúde emocional, comecem analisando as pessoas que vocês estão tendo aí em torno de vocês, no ciclo de amizade de vocês. É isso, eu vou fazer outros vídeos referentes a esse tipo de assunto, porque é muito importante e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem compartilhar com outro amigo, para ajudar aqui o nosso conteúdo, vai ser de grande valia. Um beijo e até o próximo vídeo.